Bem-vindos, bem-vindos ao nosso Up Now de hoje, que foi antecipado. Bem-vinda, Lília. Obrigada, minha querida. Boa tarde a todos os ouvintes e aqueles que vão ouvir esta live. Obrigada, Francisca, por o convite e antecipamos para podermos mandar hoje, ou seja, passar uma mensagem muito importante que vai levar ao sucesso os nossos profissionais liberais e empresários. É verdade, e como vocês todos já viram, aqui no título da nossa live, vamos falar das redes sociais e o seu impacto aqui nas empresas. Lília, queres tu começar hoje, para variarmos um bocadinho? Então, se nós formos falar das redes sociais, mas de uma forma em que essas redes sociais são bem trabalhadas para divulgar e posicionar a marca, não é? A empresa em si é muito bom, é positivo, porque vai levar a essa empresa, esse profissional a ser, não é? Ser mais visto. É como se tivesse ali uma loja aberta. Quando eu trabalho o meu LinkedIn, quando eu trabalho no Instagram, Facebook, TikTok, várias redes sociais que eu trabalho, antes também é como uma loja aberta. Mas trabalhar realmente para se posicionar, para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho e que nós possamos também, através de vídeos que fazemos, de mensagens que interagimos com o público, que vão levar essas pessoas também a terem qualidade. Eu recordo-me, Francisca, de uma cliente que ela dizia: ouvi o seu vídeo, e o seu vídeo falou comigo, falou sobre a autossabotagem, sobre a procrastinação. E o que é certo é que hoje essa cliente, que está com 50 e tal anos e que estava com a vida estagnada, essa cliente hoje está a tirar um curso de auxiliar de saúde. E ela realmente esteve ali parada durante bastante tempo. Há pouco tempo vi, quando nós fomos àquela feira de cordas no estádio, e ela estava lá, então fiquei tão feliz porque foi como um despertar do talento e ela está a amar aquela formação. E nós às vezes fazemos um vídeo, mandamos uma mensagem, e isso vai trazer frutos, isso vai levar realmente os nossos clientes também a ter uma vida de qualidade. Se formos falar pela parte positiva. Agora, a parte negativa é quando o profissional está no seu local de trabalho, na sua hora de serviço, e está ali realmente a passar nas redes sociais como se estivesse ali um jornal ou uma revista. E está a deixar de fazer o que é mais importante, as tarefas. E com tudo isso perde-se no tempo. E o tempo passa tão rápido. E ainda há um bocadinho... já está... hoje é quarta-feira. Amanhã é quinta. Estamos quase no final. Se nós não soubermos gerir o nosso tempo e se perdermos muito tempo nas redes sociais a ver todas as novidades do tudo, né? Então acabamos por de fazer aquilo que é mais importante, concordas? Completamente. Eu estava-me a lembrar de um exemplo aqui há uns anos. Não foi quando o Facebook começou, mas já ele estava bastante divulgado. E houve uma altura que alguém me disse, aliás, eu tinha dado ou passado o trabalho a uma determinada pessoa. Só que essa pessoa não sabia que eu já não se lembrava que me tinha adicionado no Facebook. E achei muita piada porque eu durante o dia de vez em quando tinha que ir às redes para ir colocar as coisas da empresa e eu via ela a colocar, portanto, isto em pleno hora de trabalho, a colocar coisas pessoais, né? Nas redes. Até que há uma altura que a parte da direção me diz: Francisca, isto não conseguem estar a fazer e não sei o quê, não há tempo e não sei quanto. E eu comecei-me a rir assim: olha, digam lá à colega para ela passar menos tempo a pôr as coisas dela na página do Facebook e a trabalhar mais, a focar mais.
Aquilo foi um caos. De tal maneira, olha, ela no próprio dia à noite já me tinha retirado das amizades dela do Facebook. Mas pronto, porque as pessoas não se apercebem que as outras pessoas estão a ver, não é? Pronto. E isto, quando se fala em trabalho, não é? E o foco, uma coisa é que tu estás a trabalhar as redes sociais para a empresa, estás a fazer, sei lá, seja o que for, e que a empresa, no teu serviço, naquele momento, tens que trabalhar com as redes sociais. Mas estás nas redes sociais ligado àquilo que tu estás a fazer, não é? A nível pessoal. E, portanto, eu acho que durante muito tempo, e acho que ainda hoje, as pessoas não sabem fazer essa distinção. Distinguir o que é a vida pessoal da vida da empresa. Os horários pessoais e os horários da empresa. Acham que ninguém vê. Mas o problema das redes sociais é que toda a gente vê. E conseguem ver os horários, conseguem ver tudo. Portanto, estão ali. Quer dizer, e isto às vezes as pessoas não têm esta noção. Não é? Este desfoco, e depois, claro, depois são os colegas que são os culpados, não são culpados. Quantas vezes, por exemplo, nestes últimos anos já viste empresas a despedir funcionários por causa daquilo que eles dizem nas redes sociais sobre a própria empresa? As pessoas, eu acho que, e isto um bocado ainda a ver com a saúde mental que tivemos a falar nos últimos duas lives, eu acho que as pessoas ainda não conseguiram ter a noção de que aquilo que põem nas redes sociais é público, não se resguardam. Ainda esta semana estive a falar com uma cliente minha, por causa de nós fazermos a parte da publicidade do conceito dela, dos produtos e serviços dela, e achei-lhe muito piada porque eu estava-lhe a explicar a função da publicidade nas várias redes sociais, e ela disse, eu por acaso depois fui ao teu perfil do Facebook e fui ver. E uma frase que ela disse, deliciosa, tu resguardas-te muito, não há nada sobre ti. Eu assim, não, para mim as redes sociais é o meu trabalho. Mas sim, mas pronto, é isto. E as pessoas realmente colocam, e acho muito bem. Foi assim que muita gente se encontrou, pessoas perdidas, amizades perdidas, famílias perdidas, o que é excelente, né? Ou partilharem momentos que são importantes para cada um. Mas às vezes esquecem que tudo aquilo que colocam. Aliás, eu recordo de uma frase na altura ainda do meu filho e dos colegas, que eles até quando iam à casa de banho diziam que iam à casa de banho, quer dizer, isto chegava a estes pontos, e portanto estamos a falar desta geração que agora está no mercado de trabalho, não é? E foram incutidos nisto. E portanto, aquilo que eu estou aqui a contar, se calhar as pessoas vão se lembrar de 1001 situação nos últimos 15 anos, né, de Facebook, das mais caricatas, e o problema é que as pessoas, no lugar de terem aprendido ao longo do tempo, parece que não aprenderam rigorosamente nada, não é? E continuamos a ver pessoas a falar mal dos colegas de trabalho, a falar mal do trabalho, a falar mal do patronato, a dizerem coisas completamente fora sem ter a noção daquilo que estão a dizer. Às vezes é um simples desabafo, mas esse desabafo, as consequências que isso vai ter. E, portanto, acho que o mais importante também daquilo que tu disseste é o tal foco, é o gerir o tempo. Portanto, aquilo que eu faço, não só dentro do horário da empresa, mas também aquilo que eu digo fora do horário da empresa, não é? É tipo pessoal. Aliás, eu não sei quem, havia alguém que dizia aquilo que eu coloco da empresa é da empresa, aquilo que eu coloco a nível pessoal são as minhas opiniões, como se as coisas fossem assim tão diferentes. Não são. E esta falta de consciência para estas gerações que estão agora ativas, as gerações que tiveram que aprender a trabalhar com as redes sociais e começaram a trabalhar com as redes sociais, e a geração que já nasceu com as redes sociais, e portanto acho que nem uma nem outra ainda tem, porque não há formação sobre redes sociais, não há formação sobre digitalização, não há formação sobre internet. Muito poucas das pessoas receberam essa formação de base para saberem distinguir, e eu acho que isso faz muita falta. E, por exemplo, olha, a nível das empresas, acho que são excelentes módulos que as empresas podem ter exatamente para ensinar as pessoas, para formar as pessoas o que é que realmente é, portanto, para tomarem consciência das coisas. Não sei, Lélia, o que é que tu me dizes? Também concordas com esta parte? Eu concordo, porque eu vou dar o meu exemplo. Eu estou a prestar um serviço para proporcionar qualidade de vida, não é? Numa instituição. E eu chego, largo o meu telemóvel. E fiz isso, não é? Hoje de manhã, são 8 horas ali seguidas, e eu largo.
E depois, e depois só quando estou realmente em aquele espaçozinho na hora do almoço é que eu vou lá e vejo até para contatar também com os meus clientes. Mas enquanto eu estou naquele trabalho, eu concentro-me 100%. Eu entrego-me 100%. Porquê? Porque eu estou a tratar de vidas, não é? Eu então preciso estar focada. Quando eu estou a fazer uma atividade, o telemóvel não está comigo. Ele só está comigo ali aqueles 10, 15 minutinhos à hora do almoço. E depois no final. Aí não, um alguém dizia, não me atendeste o telefone? Não, atendo o telefone. Eu, quando cheguei ao telefone, eram mensagens, eram telefonemas, mas só depois. E é preciso que o profissional tenha essa consciência. Porque se ele está realmente a ser contratado por uma empresa, está a prestar um serviço, estão-lhe a pagar um ordenado, não é para estar no telemóvel à hora de serviço. Porque está a roubar o tempo para o serviço que tem que prestar. O telemóvel só pode ser visto na hora do almoço ou após o serviço. Agora, se formos falar, como tu falaste muito bem, é um profissional que está à frente das redes sociais. Faz sentido ele estar a ver outras empresas, até para saber como é que está e se atualizar naquilo que tem que lançar depois também. Porque fora disso, o profissional que o faz, ele está a roubar tempo à empresa, está realmente a deixar, está focado e pode pôr em risco muitas situações, porque tudo acontece muito rápido. Concordas? Estava-me a lembrar, já há alguns anos, já sei lá, 2009, se calhar 2008, 2009, por aí assim, ou antes, 2006. Tu lembras-te do Farmville, do jogo do Farmville, que era uma loucura, né? Havia aí uma loucura. Eu não fazia a menor ideia o que era. E eu estava a dar formação a um grupo de adultos e nós tínhamos aulas o dia todo. E foi muito engraçado porque houve as senhoras de repente, olha, daqui a bocado nós temos que sair mais cedo ou no intervalo, temos que ter aqui um bocadinho mais de tempo porque eu tenho que ir dar de comer às vacas. E a outra dizia, olha, eu tenho que ir dar de comer à minha criação das galinhas e dos patos e não sei o quê. E eu estava a dar formação em Peniche, portanto, numa área que até é agrícola, aquilo não me surpreendeu. Assim, ok, tudo bem, não tem problema, eu posso dar mais tempo para vocês fazerem isso. Pronto, elas lá foram e não sei o quê, mas entretanto veio o intervalo, eu fui lanchar, fui comer qualquer coisa e depois apercebi-me que elas não tinham saído da sala, da instituição. Assim, então, mas onde é que era? Depois estavam na sala dos computadores, não é? Com os computadores, tudo a jogar Farmville. Eu fiquei a olhar para aquilo. Bem, mas dá-me uma vontade de rir. Tu não estás bem a ver? Eu assim, então, mas isso é que são as vossas vacas e as vossas galinhas. E elas, professora, a gente tem que... Porque aquilo, o jogo, elas estavam tão viciadas no jogo porque tinha aqueles timings e tinha não sei o quê, aquelas coisas todas. Eu assim, então, mas por causa de um jogo vamos deixar de estar a dar formação. Então, mas desde quando? Olha, ali um bate-bocas entre mim e elas, e eu disse, não, desliguei aquilo, tudo mal, se faz favor. Mas para isto ao ponto de dizer o quê? As pessoas, quando isto aparece, não é? E o jogo do Farmville, então, que foi uma febre para toda a gente, porquê? Porque as pessoas nunca tinham tido, não é? E aquilo era viciante, não é? E perdiam pontos, não é? Se não jogassem, perdiam pontos. Aquilo era... depois aqueles horários, porque tinha que dar comida àquela hora, porque ia dar leite àquela hora, porque ia tirar o leite àquela hora e porque ia vender àquela... Enfim, pronto. Só que eu aí apercebi-me o quanto viciante estes jogos também eram, não é? E estou a falar de um jogo básico, né? E o Facebook ainda não estava assim muito desenvolvido, ainda estava muita gente ainda com receio e tal, mas isto foi dos primórdios e, portanto, se desligam de uma formação por causa de um jogo, não é? O estar viciado, aqui não é só o facto de ser o jogo, mas é de ser uma rede social. Infelizmente sabemos o vício do jogo e quando ele fica online, sabemos hoje, havemos de fazer um programa também sobre isso, olha Lília, sobre o vício do jogo das pessoas.
que agravou bastante, não é? Agravou bastante nos últimos anos. Mas já naquela altura aquilo já criava pequenos vícios, ou seja, e depois comecei-me a perceber nas empresas que eu trabalhava na altura, que havia muita gente que não, pá, iam pegar no telemóvel e eu depois percebi que iam jogar, né? E depois iam falar com não sei quem porque depois aquilo era por amizades e depois podiam dar coisas uns aos outros, né? E então passavam a vida a falar as coisas para lhe darem as coisas para o jogo. Eu disse, também ninguém trabalha nesta empresa hoje. E isto era água, era prato do dia. Primeiro que aquilo começasse, até que depois tivemos que tomar atitudes mais sérias, tipo proibir os telemóveis. Depois, quando se proíbe os telemóveis, vem a desculpa, se o meu filho telefona, se a minha filha telefona, se a esposa, se não sei o quê. Então já fazíamos como se fazia nas escolas. Se alguém telefonar, podem ligar para a empresa, a gente dá o recado. Não há telemóveis para ninguém. Porque depois passa-se do 8 para o 80, não é? E depois as empresas também, para conseguirem equilibrar aqui as coisas não é fácil, e estou a falar ainda hoje as empresas não proíbem aliás, eu conheço empresas que têm mesmo os telemóveis proibidos, aliás, a pessoa entra, tem que deixar o telemóvel no cacifo, não pode entrar na parte do trabalho com ele, mas são poucas, mas ainda existe. E portanto, nós empresas, para conseguirmos ter este equilíbrio com as pessoas, conseguirem que as pessoas equilibrem exatamente o tempo de lazer com o tempo de trabalho, não é? Porque uma coisa é tu estás a trabalhar nas redes, seja o que for, na internet, por causa do teu trabalho, dizias e muito bem. Outra coisa é que estás a fazer isso porque, deixa-me ver, porque o deixa-me ver, não é? Quantas vezes nós pegamos no telemóvel só para ir ver não sei o quê, quando demos por ela já passaram 2 horas. A pessoa ela perde o foco do trabalho que está a fazer. Perde a noção do tempo. Perde a noção do tempo e perde também o foco e acaba por prejudicar realmente o seu trabalho, a tarefa que está a fazer naquele momento. E vai prejudicar o quê? Vai prejudicar muitas das vezes a prazo a cumprir, vai prejudicar trabalho que tem que se cumprir naquele dia, naquela hora. É verdade, os tais prazos, não é? Não se acabam os prazos, não se fazem os prazos. É uma máquina que, porque eu estou distraída e a máquina, sei lá, teve qualquer coisa e eu não reagi a tempo, não fui a tempo, acabei por parar a produção toda. Isto acontece muito no chão de fábrica, não é? Estas situações. A não ser quem trabalha mesmo com mãos, não é? Um trabalho muito manual, não tem tanto tempo, não é? Para fazer isto. Mas as outras pessoas que não têm este trabalho tão manual, que estejam a vigilar, a tirar alguma coisa, a fazer, outro tipo de serviço que não seja uma coisa manual direta, sim, acaba por se ter muito isso. E já agora, vocês que nos estão a ouvir, os nossos ouvintes, ponham aí nos comentários, assim, sei lá, situações que vos aconteceram, das mais caricatas às mais sérias, por exemplo, situações sérias também, que já aconteceram por causa de estarem ao telemóvel. Contem-nos aí um bocadinho também da vossa experiência, do vosso foco e da vossa gestão. E sim, Lília, diz. E Francisca, sabes que a pessoa não se apercebe, mas as redes sociais também é um vício, porque cada vez o cérebro quer ver mais novidade, então torna-se viciante. E quantas pessoas, muitas das vezes, até ao final do dia, já na sua própria casa, aí continuam a ver durante muito tempo e acabam por adormecer mais tarde, não conseguem fazer as horas que deveriam de sono e depois vão para o trabalho cansadas. Mentalmente elas estão cansadas e fisicamente. Não conseguem dormir ali aquelas 7, 8 horas que é o bom, não é? Que é o que o nosso organismo precisa passar por todo aquele processo de limpeza no sono. E as pessoas esquecem-se e acabam por pelo aquele vício estar mais tempo. Depois não têm energia no outro dia de manhã. E se continuarem a fazer isto todos os dias, elas acabam por sentir um desgaste mental muito grande e também físico. E é preciso nós estarmos atentos ao nosso organismo. O telemóvel, segundo estudos, comprovam que não devemos até carregá-lo no nosso quarto. E se queremos ter um sono mais reparador, devemos nos afastar dele 1 hora antes. Para quê? Para não haver aquele contacto com toda a radiação que o próprio telemóvel
traz para o nosso ambiente, que é o quarto. Então, o sono ele é importantíssimo e criar um ambiente bom no nosso quarto antes de dormirmos é fundamental para depois termos o sono melhor, que nos vai dar mais energia no outro dia. Mas eu acho que isso é um bocado difícil, porque acho que toda a gente já se habituou a ter o despertador no telemóvel, não é? Pronto, então o telemóvel está sempre ali ao pé, há sempre, pronto. Por um lado, eu entendo e quem tem família e que não, por exemplo, quem tem os pais que não vivem connosco, ou os filhos que estão afastados por algum motivo, nós estamos sempre com o telefone exatamente porque pode sempre acontecer alguma coisa, não é? E então, eu acho que isso já se gerou, acho que já faz parte do nosso ADN, a gente está sempre com o telemóvel, porque pode acontecer alguma coisa, não é? Porque quando a gente pensa no passado, às vezes aconteciam coisas e ninguém sabia e às vezes as pessoas podiam ter sido acudidas a tempo se tivesse havido aqui um meio de comunicação, e acho que isso que existiu, acho que hoje em dia já ninguém tem, eu acho que mesmo a nível abstrato, ninguém tem a noção do que é hoje viver sem o telemóvel perto de si, não é? Porque pode acontecer alguma coisa, pode haver alguma coisa, nós precisamos estar sempre informados. Portanto, esta dependência, e se não houver realmente aqui um equilíbrio, saber as nossas urgências, não é? Com o telemóvel, mas ao mesmo tempo sabermos as nossas linhas, como é que se diz? As nossas fronteiras, as nossas linhas mestres, de não ultrapassar este equilíbrio. E eu acho que hoje foi um bom tema que nós vamos continuar nos próximos dias. Queria-te só fazer uma pergunta, na tua opinião, e como trabalhas também ajudando empresas no cuidado com as suas redes sociais, diariamente, quantas postagens é que tu achas que o profissional, o empresário ou o profissional liberal deve colocar? Qual é o cuidado que ele tem que ter com as suas redes sociais? Olha, em termos de postagens mesmo, aconselha-se normalmente entre 2 a 4. Tudo depende do tipo de serviço ou de produto que eles estejam a apresentar. Mas normalmente ronda sempre as 3. Acho que o 3 é aqui o número simpático, tipo uma de manhã, outra à hora de almoço e outra ao fim do dia. Mas isto também tudo depende se estás a trabalhar, ou pões uma, por exemplo, em cada uma das redes sociais, ou só numa rede social, mas aí tens que fazer a gerência sobre a informação que tu estás a dar, o produto que tu estás a dar, porque se forem produtos diferentes, não entram em compatibilidade. Se for o mesmo produto, às vezes pode fazer confusão, percebes, na mesma rede social. E, portanto, sim, aqui é uma questão de gerir os conteúdos, não é tanto o nível de postagens, mas é o nível de conteúdos. Percebes? Pronto, e isto normalmente é o que eu aconselho, mesmo a quem faz as publicidades, por exemplo, aqui no Edro, o trabalho que nós estamos a desenvolver exatamente aqui nestas jornadas digitais para os nossos clientes, é exatamente eles conseguirem entender, para já, o que cada uma das redes sociais faz para si, para o seu produto, quais são os conteúdos para cada uma das redes sociais, porque todas elas têm mensagens diferentes, não é colocar o mesmo em todas as redes. Não é? Tem que se fazer postagens diferentes para cada uma das redes, porque tu atinges públicos diferentes, não é vontades, o interesse do teu público dentro de uma rede social é diferente uma da outra, e portanto sim, tudo isto tem que ser trabalhado com a tal estratégia de comunicação para poder fazer as jornadas digitais, porque senão depois não consegues chegar realmente ao objetivo que te propões a fazer o teu marketing, a tua publicidade, porque acho que a primeira coisa que as pessoas devem fazer, antes de postar, antes de fazer seja o que for, é qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito. É ter notoriedade, é dar credibilidade à marca, é angariar clientes, é dar formação, é chamar a atenção para um evento, portanto, tudo isto tem que ser tudo trabalhado de forma diferente. Primeiro, objetivo. Qual é o teu objetivo? E depois, a seguir ao objetivo, vamos então ver que conteúdos se colocam, para que é que se colocam, publicidade paga, portanto, os ads da net, mesmo nos jornais, neste caso no Edro, nós fazemos a tal jornada digital, e portanto sim, é trabalhar toda esta estratégia de comunicação, não é só postar por postar, tens que ter um foco. Eu, por exemplo, no Edro, vou-te dar um exemplo.
eu tenho vários tipos de notícias, não é? Pronto, são conteúdos diferentes. Eu tenho conteúdos que lanço para determinados grupos e tenho outros conteúdos que eu lanço para outros determinados grupos. Tenho publicações que faço só a nível nacional e tenho publicações que lanço a nível internacional. E, portanto, nem todo o conteúdo interessa a todas as faixas que estão a ver. E aquilo que eu lanço normalmente no LinkedIn, muitas vezes é diferente daquilo que eu estou a lançar no Facebook. Entendes? Pronto. E é diferente. Sim, porque são públicos diferentes, são interesses diferentes e, portanto, sim, tentas. Claro que ao longo do tempo vais limando, porque também vais tendo as métricas para conseguires medir, fazer essas medições e consegues realmente atingir aquilo que tu queres, o objetivo que tu queres. Né? Eu, neste momento, portanto, desde que eu lancei até agora, é fazer chegar ao maior número possível de pessoas para conhecerem o Edro. Agora estamos a começar a fazer a parte toda das publicidades que podem fazer no Edro. Portanto, a parte do Advertising Hub, que é um conceito diferente, que nós não temos ainda aqui em Portugal. Portanto, fazer estas jornadas digitais, não é aquelas... Sabes, quando tu abres uma notícia que aparece não sei quantas publicidades que aquilo irrita e estás sempre a tirar e depois aquilo não sai. Irrita-me, esses push-ups, pá, é surreal. Isso é só fazer dinheiro, ou tentar fazer dinheiro e as pessoas nem sequer veem a porcaria da publicidade, portanto, o que adianta estás a fazer uma publicidade dessas, não é? Pronto, e o nosso no Edro é diferente, nós estamos a fazer isto com coerência, com uma coerência diferente, tanto para o cliente como para o potencial cliente do nosso cliente. E, portanto, sim, e, por exemplo, a nível da Advertising Hub, lancei para todo lado, tudo igual, com, sim, vários tipos de conteúdos diferentes, mas para todos, pronto, para chegar ao número. Portanto, foi a única coisa que eu fiz transversal. O resto das notícias, das análises, das reportagens, enfim, tudo aquilo que nós vamos fazendo, das opiniões que nós temos tido, realmente tem que ser feito de forma diferente, sim. Muito bem. E segundo as estatísticas, tem havido uma grande aderência para o jornal. Tem muita visualização, sim. E nota-se bem, por exemplo, quando tu tens um tema, por exemplo, aqui da região centro, Marinha Grande, imagina, o tema da Marinha Grande, nós fazemos a cobertura das reuniões de Câmara. Tem uma aderência bastante grande daqui das pessoas da zona da Marinha Grande, tudo aqui, zona do Conselho da Marinha Grande, tem uma aderência enorme. Por exemplo, fizemos outro sobre a geopolítica, estamos a fazer aqui uma dissertação sobre os BRIC, né, o Brasil, a Rússia, a Índia. Esta semana lançámos sobre a Rússia e tive uma aderência muito grande, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Muitas pessoas a nível internacional a tentar perceber o que era a estratégia da Rússia. E, portanto, sim, são conteúdos diferentes, públicos diferentes, e isso... não só consegues medir aquilo que o público quer, porque tu também consegues ver o tempo que eles estão a ler, e felizmente vejo que eles leem realmente o artigo até ao fim. Por exemplo, o teu da saúde, né? Aqueles que tu fazes da saúde, tem alguma aderência, mas vejo que é mais a nível nacional, portanto não é só focado nas pessoas aqui, portanto é um tema que é generalista para o país inteiro, portanto tem pessoas de várias, e aliás, e tens alguns internacionais, sobretudo da Europa, tens pontos, por exemplo, de Luxemburgo, Suíça, tens pessoas destas zonas a lerem os teus conteúdos sobre saúde. Agora, se são pessoas ligadas à saúde ou não, isso não sei, isso não consigo saber. Também, é muito bom. É muito bom. E sim, e dá para perceber isso. Por exemplo, conteúdos sobre... Fiz agora a grande reportagem sobre o chat control. Tem sido, esta semana foi a passagem das leis na União Europeia. Tive uma visualização brutal a nível da Europa e também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aqui admiram-me bastante, portanto, uma aderência muito grande dos Estados Unidos, porque acho que eles também estão, ou as pessoas que estão ligadas a isso, também querem saber o que é que se está a fazer na Europa, se calhar por causa dos conteúdos que eles lançam lá para a Europa, não é? E o que é que tudo isto pode condicionar ou não. E, portanto, isto também tem a ver com a parte do... infantil, como é que se diz? Do crime infantil,
Esqueci-me agora do nome de repente. Esqueceste da palavra, tudo bem. Mas pronto, é mais um meio social em que qualquer empresário profissional poderá também aderir e promover a sua empresa e o seu serviço. Para quê? Para posicionar também no mercado. E para quem não sabe, nós temos lá no Edro, temos o nosso guia prático, portanto é só colocar o e-mail, descarregar e tem um guia que vos explica tudo isto. Explica-vos tudo, dá os conceitos todos, como é que se está a fazer hoje em dia, e portanto acho que sim, e acho que é, e também é uma forma de depois vocês também educarem os vossos funcionários, né, os vossos colaboradores, não é? Em questões de redes, para que é que servem, para que é que serve, o que é que quer dizer isto? Tenho um glossário com as palavras CEO, os Google Ads, o Discovers, enfim, tudo aquilo que é o normal falarmos, mas que a maior parte das pessoas já ouviram falar, mas não têm noção do que é, não é? E, portanto, sim, acho que estamos a tentar contribuir, pelo menos, para esta literacia da transformação digital, da literacia das redes sociais, para trabalharmos mais do que a nível pessoal. Pronto. Muito bem, muito bem. É sempre a evoluir, sempre a crescer, levando as pessoas a ter cada vez mais qualidade de vida, para que possam alcançar alta performance e, como nós falámos hoje muito bem, trabalhar também com equilíbrio nas redes sociais, principalmente aquelas pessoas que não são empresários, mas que gostam de ver mental e para que possam não também levar o corpo a estar com uma baixa energia. Porque para eu alcançar alta performance no meu trabalho, eu preciso de dormir as 7, 8 horas e saber gerir realmente aquilo que eu faço ao longo do dia, para que essa saúde mental permaneça sempre forte e física também. E assim nós fechamos hoje aqui a nossa live. E queremos desde já agradecer por todos aqueles que estão connosco e aqueles que vão ouvir esta live. E voltaremos para a semana, Francisca. Qual vai ser o nosso tema da semana? É surpresa. Para a semana, vamos continuar nas redes sociais e eu vou já dizer o meu tema. O teu fica surpresa. Eu vou falar sobre as fake news das redes sociais. O que é que isso implica nas nossas empresas, que é um caos. Portanto, não perca a semana que vem, redes sociais, fake news, e o tema da Lili vai ser surpresa, porque vai ser excelente, vai ser excelente. Vai sim, vai contribuir para o meu sucesso. Sim, da minha parte, muito obrigada por terem assistido, obrigada Lili, eu já virei água toda aqui. Obrigada eu, Francisco, obrigada a todos aqueles que estão aqui connosco e que nos vão ouvir ao longo da semana. Tudo bom para vocês? E até para a semana. Francisca, tudo bom. Para a semana.